essa tem sido a motivação maior do Home on Fire. Nesses últimos tempos, nessas viagens, temos percebido essa preocupação latente em função dos sinais que nós temos visto nesses últimos dias acontecendo na face do mundo. E devo confessar a vocês que, quando criança, minha mamãe, uma mulher simples, humilde, ela reunia seus filhos na cozinha e falava acerca de acontecimentos que, para nós, pareciam estar muito distantes. E coisas que estão ocorrendo nesses dias me deixam surpreso, porque eu achei que jamais poderia ver tais acontecimentos ocorrendo na nossa geração. E esses sinais que demonstram a vinda de Jesus estão diante dos nossos olhos, estão nas mídias. E muitos de nós temos vivido uma vida totalmente aleatória desses acontecimentos que estão ocorrendo. Nesses últimos dias, nós temos percebido o avanço da tecnologia e a Bíblia fala que, nos últimos tempos, a tecnologia iria se avançar de uma tal forma, sendo assim o sinal da vinda do nosso Senhor Jesus. E o que ocorre é que temos vivido os últimos 2000 anos e nunca a tecnologia avançou com tanta velocidade como tem avançado dos anos 50 para cá. E isto é a maior prova que o Senhor Jesus está por voltar. Temos também visto a promiscuidade do ser humano alcançando níveis que jamais vimos em nossa vida. Já podemos ver diante dos nossos olhos filhos desonrando seus pais, homens se dando a homens e mulheres se dando a mulheres. Temos visto as drogas avançando na vida dos nossos jovens, o volume de assassinatos acentuando-se, a luxúria, a prostituição, a corrupção, todas essas questões nós temos nos deparado nesses últimos tempos. A busca desenfreada do ser humano pelas riquezas do mundo chegou a ponto de países bombardearem a outras nações por interesses econômicos, matando milhares de inocentes. Temos visto isso diante dos nossos olhos acontecer. A ganância pelo dinheiro tem enriquecido a já bilionária indústria farmacêutica, que retém a divulgação da descoberta de cura de terríveis doenças que têm assolado a humanidade. A ganância desses caras compram experimentos que viabilizam a cura do câncer, a cura da diabetes, entre outros males, em troca do ganho financeiro. E vemos o diabo arrastar milhares e milhares de pessoas todos os dias, através das enfermidades que têm assolado as nações. E, diante disto, na semana passada, andando pelas ruas de República Dominicana, no Caribe, eu percebi também alguns jovens haitianos vendendo seus produtos no trânsito. E perguntei ao nosso motorista por que tantos haitianos vendendo produtos no trânsito dessa nação. E então ele me explica que República Dominicana faz fronteira com o Haiti. E Haiti, alguns meses atrás, foi vítima de uma grande tragédia da natureza, onde o país está totalmente destruído. E muitos haitianos têm recorrido à República Dominicana para poder vender alguns produtos, comer e alimentar seus familiares,
cujas casas estão totalmente destruídas, e todos eles debaixo de uma mão satânica em função de um pacto que o presidente desse país fez com Satanás. Nesta última investida da natureza contra esse país, milhões de pessoas morreram. Diante disto, os meus olhos lacrimejaram-se e me senti muito pequeno em função do grande desafio na vida de nós pastores para esta geração. Então fiz a mim uma pergunta: qual a resposta nós, líderes, nós, pastores, podemos dar a esta geração diante de tais acontecimentos? Qual a resposta nós daremos a Deus em função de tantas vidas sendo dizimadas na nossa geração? Qual resposta nós, pastores que compõem esta geração, daremos contra esta investida que o diabo tem feito diante dos nossos olhos? Nós sabemos que cada geração dura em torno de 100 anos, que é mais ou menos o tempo aproximado que esse corpo sobrevive após ter sido infectado pelo diabo. Então, o nosso tempo é um tempo muito curto. E diante de um Deus eterno, eu percebo que o Senhor nos vê como uma geração de 100 anos. E a cada 100 anos, é necessário uma resposta desta geração pela qual vivenciou esses fatos na face da terra. A nossa geração, em nossa geração, quem, afinal, ganhará esta peleja pelas almas? Você faz parte desta geração. Você é um líder. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E esses poucos escolhidos foram escolhidos para liderar. E por o nosso Deus ser um Deus eterno, antes de você ter nascido, Ele colocou no seu verdadeiro homem, que habita dentro do seu corpo, um chamado, um trabalho para realizar nessa terra. E o fato é que quando deixarmos esse corpo, o nosso espírito vai se apresentar diante de Deus e dos anjos. Com que cara nós, soldados desta geração, entraremos no reino dos céus? Que explicação nós vamos dar a Deus por esta guerra que o diabo parece estar ganhando no tempo em que aqui passamos? Que explicação nós vamos dar a Deus? Nós precisamos rogar a Deus por um grande reavivamento. E sempre que há um grande reavivamento, é incontestável a salvação de almas. Esse reavivamento, antes que os meus olhos se fechem, eu desejo vê-lo. Eu quero vê-lo. Eu espero por ele. Há 53 anos de idade, eu espero por ele. E tenho percebido que esse esperar está no coração de muitos pastores em torno do mundo,
que oram e desejam e almejam ver esse grande revivamento que fará com que nós cheguemos no céu com o nosso coração agradecidos a Deus pela inúmera salvação de almas que vai ocorrer diante dos nossos olhos. Eu participo de uma igreja que cuida do museu da Rua Azusa, e os meus líderes, há um pouco mais de 100 anos atrás, participaram com William Seymour do grande revivamento que ocorreu na geração passada, colada a nós. William Seymour, um negro cego de um olho, que foi tolhido de estudar no seminário, foi um homem humilhado, e foi esse o homem que Deus usou para o grande reavivamento conhecido por todos nós da Rua Azusa. Ele não era ninguém, porque Deus não precisa de grandões para fazer sua obra. Deus não se move com dinheiro. Deus se move com o seu reino. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele abre porta onde não tem porta. E Deus levanta quem Ele quer. Talvez a pessoa que você tem falado mal, que você não dê nada, é justamente esta pessoa que Deus vai usar para um grande reavivamento na face da terra, na sua cidade. E na geração passada, aquele negrão chamado William Seymour, ele deixou sua marca, e a sua marca foi onde formou-se as igrejas conhecidas como igrejas pentecostais. E nesse reavivamento, nos dias de hoje, mais de 600 milhões de pentecostais estão espalhados pela face da terra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta de hoje, a liderança de hoje, que aqui está no Rio de Janeiro, qual o legado que você vai deixar? Quem tem tolhido a tua vida de fazer a obra de Deus? Senhores pastores, Jesus disse aos seus discípulos: vocês farão obras maiores que as minhas. Se você é um líder que fica enciumado em ver alguém pregar melhor do que você, você está com problemas nos céus. Quantos pastores tenho visto na face da terra que têm tolhido os seus liderados de crescerem? A maior herança que um pastor pode dar é ver seus liderados fazerem coisas maiores do que aquele fez. E Deus te trouxe aqui. Talvez você esteja perguntando: por que essas cadeiras estão vazias? Porque essa festa de hoje é para convidados, não é para intruso. Não precisamos de muita gente para um grande revivamento numa cidade acontecer. Esses dias, conversando com o reverendo McDonald's de Atlanta, eu perguntei a ele como que o seu líder, Dr. Martin Luther King, conseguiu movimentar milhões e milhões de negros naquela praça para alcançarem a liberdade da discriminação. E o reverendo McDonald's falou para mim: reverendo, começamos aquele movimento com poucas pessoas, porém, todas elas inflamadas pelo desejo da libertação. Se vocês entenderem o que o Senhor está dizendo nesta noite aqui para nós, nós vamos parar o estado do Rio de Janeiro, porque grandes coisas Deus tem para nós nesse lugar. Portanto, eu quero que você saia daqui hoje incomodado. E
quando chegar no céu, der um abraço em William Seymour, você possa dizer: nós fizemos parte, de igual forma, de um grande reavivamento lá na terra, através da nossa vida. Minha geração não deixou a desejar. Eu sinto muito, mas se você concorda comigo, eu quero que você, como um bom pentecostal, aplauda Jesus por essa decisão. É necessário sabermos que para vermos este reavivamento acontecer em nossa geração, é preciso que alinhemos nossa vida à santidade de Deus. É necessário que entendamos que o nosso primeiro e maior inimigo não é o diabo, e sim nós mesmos. Se você deseja entrar nessa peleja contra o diabo, se você quer ter um compromisso com Deus, de entrar nesta peleja, senhor pastor, é necessário que você entenda que o teu maior inimigo é você mesmo. E o maior exemplo disto está no livro de Gênesis, capítulo 3, 17, quando Deus encontra Adão, e o Senhor diz assim em sua palavra: e a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e ervas daninhas também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Esse texto que lemos fala das consequências e punições sofridas pelo homem em função do seu pecado contra Deus. Deus te levantou como um líder. Ele te ama, Ele nunca vai te abandonar. Mas lembre-se, todo pecado contra Deus trará uma consequência. E estas consequências que o pecado traz sobre o ministério daquele que não trata as coisas de Deus com integridade, atrasa o plano de Deus no que se refere a esse reavivamento. E é necessário entendermos que sempre que não vivemos em santidade, espinhos e ervas daninhas. Deus não está falando aqui apenas de uma planta. O que o Senhor está falando é acerca de nomes de demônios no mundo espiritual. Que cerceiam o seu sonho já no coração, que trava o propósito de Deus já no seu coração, por causa do pecado. E o Senhor, então, ao se dirigir a Adão após o pecado, o Senhor diz a Adão: porquanto tu destes ouvido à voz da tua mulher,
Note, da tua mulher, não da serpente. Porque a serpente, ela enganou a mulher. É isso que a Bíblia fala. A mulher, ela foi enganada. Não se sabe onde Adão estava quando este fato ocorreu. Mas o fato é que Eva foi enganada. E aqui há uma lição para todos nós. Ao contrário do que muitos pensam, o diabo não apareceu como um bicho preto, com um rabo grande e um grande chifre. O nosso inimigo, ele tem poder de se transformar em anjo de luz. E nessa nação em que vivemos, por termos sido formados com membros da Ku Klux Klan americana, gente que veio do sul dos Estados Unidos pregando contra os negros, falando que nós negros somos malditos, temos herança maldita, portanto tudo o que fazemos pertence ao diabo. Essa herança, ela é um grande equívoco. Porque o diabo, quando quer atrapalhar a vida de alguém, desviar um pastor do propósito, obviamente que ele não virá como um bicho feio, porque se aparece com um bicho muito feio, você vai sair correndo. Ele virá em forma de um doce lábio, que vai quebrar tua casa, tua família, tua igreja. E Deus te deu essa noiva para cuidar, com a tua família. O teu amor pelas coisas de Deus tem que ser maior do que o amor de qualquer mulher estranha. Eva foi enganada, mas Adão faltou-lhe domínio próprio. Porque se Adão tivesse domínio próprio e dissesse não à mulher, não é essa a aliança que eu fiz com Deus,